Muito bem, boa tarde a todos. Voltamos para sortear os mandos de campo dos confrontos da terceira fase da Copa Intelbras do Brasil. Deu para perceber que dessa vez é o Grafite, único e exclusivamente quem vai fechar e abrir as bolinhas, porque o nosso querido Neto deslocou o pulso ao tentar abrir aqui. Deixa a bolinha com o grafo. Olha só, pessoal, vamos lá. Por questões comerciais e também de segurança, alguns jogos serão sorteados de uma forma casada. Então, qual é o critério? Temos aqui 10 bolas, enumeradas de 1 a 10. Se o Grafite tirar um número par, os confrontos serão invertidos nos jogos de ida. E nós vamos sortear alguns jogos casados, como eu falei, por essas questões comerciais e de segurança. Então vocês vão ver que esses 3 primeiros jogos aqui, eles estarão sendo sorteados de forma conjunta para que Ceará e Fortaleza, e Vitória e Bahia não se enfrentem, por exemplo, no mesmo estádio, no mesmo dia, enfim. Deu para compreender? Ok. Acho melhor a gente explicar praticando, não é mesmo? Fazendo, né? Então, ao vivo. Grafite, vamos fechar as bolinhas e sortear, por gentileza. Só confirmando. Bolinha número 1. O que está acontecendo com o Sérgio? Se precisar de ajuda aí, Grafite, eu ajudo depois, tá? Tranquilo. Então, só confirmando, número ímpar. Nós mantemos os confrontos como estão. Então, por exemplo, se nós no primeiro sorteio sortearmos uma bola ímpar, Ceará e Tombense, Vitória e Fortaleza, Azures e Bahia vão fazer os seus primeiros jogos nessa configuração. Ceará, Vitória e Azures mantendo o primeiro jogo em casa, depois, obviamente, invertendo Tombense, Fortaleza e Bahia, decidindo dentro dos seus domínios. Por favor, Grafo. Posso? Bolinha número 2. Três. Quatro. Cinco. Bolinha número 6. Quer explicar novamente? Não? Você não entendeu, né? 7. Mais uma vez, ó, quer que eu explique? Dá mais uma palhinha pra galera, né? Você quer explicar? Explica você agora, por gentileza. Quer que eu explique? Vamos lá. Caso o nosso Grafite... Não é assim. Perdão. Pode continuar, obrigado. Caso o nosso Grafite ele consiga abrir ali a bolinha e retire um número ímpar, os times do lado esquerdo aqui dos confrontos jogarão o primeiro jogo em casa e se mantém em alguns blocos. Nos blocos. Os 3 primeiros, depois a gente vai por blocos aqui. Eu vou informando quais jogos estão sendo sorteados de forma casada. Perfeito. Se caso ele tire um número par, os jogos se invertem e aí em relação aos os times se invertem no papel do primeiro jogo em casa e aí no caso do Tombense, Fortaleza e Bahia eles passam a ser mandantes do primeiro jogo. Perfeito, Grafo? Boa. Bolinha número 8. Tá de cabeça pra baixo, hein, Grafo? 8. Oh, Ué, é a lisura do processo, papai. bolinha de número 9. Aí, gente. Finalmente, número 10. Bolinhas, então, fechadas Fechadas no pote para serem mexidas pelas cheirosas mãos do nosso querido Edinaldo. Não o Rodrigues, o nosso Edinaldo Grafite. Eu posso sentar ali, né? O seu nome é Edinaldo mesmo, né? Edinaldo também. Edinaldo o quê? Batista Libânia. CPF. Batista Rodrigues, então, né? Edinaldo Batista Rodrigues. Eu sempre queria muito abrir um crediário no nome do Grafite. Imagina o limite de crédito que esse cara não tem. Esquece.
Só nesse tênis aí acabou. Bom, vamos lá então. Vamos sortear mais uma vez, confirmando alguns jogos sendo sorteados de uma forma casada. Temos aqui esses 3 primeiros por conta dos duelos, 2 clubes, melhor dizendo, Ceará e Fortaleza, que não podem jogar por questões de segurança no mesmo dia, no mesmo estádio. Vitória e Bahia, pela mesma questão. Vamos? Por favor, Grafa. Mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouquinho? Um pouco mais. Tá bom? Pro senhor? Ok. Número 8. 8 é ímpar, pá. 8 é par até onde eu sei. Você tá sabendo bem, hein? Bem preparado. Se temos um número par, vamos inverter a ordem dos confrontos aqui, como já foi até invertida. Então, Tombense, Fortaleza e Bahia fazem os seus primeiros duelos em casa e, posteriormente, Ceará, Vitória e Azures, definem a vaga nos seus domínios. Compreendido? Certíssimo. Agora nós vamos aos jogos entre Red Bull Bragantino e Goiás, Vila Nova e Fluminense e Flamengo e Altos do Piauí. Mesmo esquema, Alain. Goiás e Vila Nova não podem se enfrentar no mesmo estádio, por questões de segurança, por questões comerciais, como, por exemplo, transmissão, logística, e Flamengo e Fluminense pelo mesmo motivo. Então, sortearemos agora o mando de campo dessas 3 partidas em conjunto, definido pela bola ímpar ou pela bola par. Bola par, nós invertemos o mando do jogo de ida. Bola ímpar, nós mantemos como está no telão. Um pouco mais. Você cozinha, ô Grafa? O quê? Você cozinha? Não. Não? Mexeu bem, vai. Número 10. Número 10. Então, invertemos os mandos de campo dos jogos de ida, pelo fato de termos sorteado a bolinha par. Goiás e Red Bull Bragantino, Fluminense e Vila Nova, Altos do Piauí e Flamengo, esses os jogos de ida. Red Bull Bragantino e Goiás, Vila Nova e Fluminense, Flamengo e Altos do Piauí, o jogo da volta. Mais uma vez, um bloco de 3 partidas sendo sorteadas por uma única bolinha no mesmo esquema. Botafogo e Ceilândia, Brasiliense e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Remo. Reparem que Ceilândia e Brasiliense, times do mesmo estado, Atlético Mineiro e Cruzeiro, times também que não podem jogar no mesmo dia, no mesmo estádio. Por gentileza, Grafite. Gentileza. Satisfeito? Ok. E minha aula de aritmética, hein? 6. Era só uma aula de aritmética. Número 6. 6 é par. Mais uma vez, invertemos o mando de campo dessas 3 partidas no jogo de ida. Ceilândia e Botafogo, Atlético Mineiro e Brasiliense, Remo e Cruzeiro são as partidas de ida. Na volta, teremos o Botafogo decidindo no Rio de Janeiro contra o Ceilândia, o Brasiliense no Distrito Federal, em Brasília, contra o Atlético Mineiro, e o Cruzeiro decidindo em casa o seu confronto contra o Remo. Dessa vez, Alain, Grafa, todos os presentes e os que estão acompanhando por diversos canais da CBF. Dessa vez teremos 2 duelos sendo sorteados em conjunto. Santos e Coritiba, Atlético Paranaense e Tocantinópolis. Por gentileza, Grafa, pode mexer, porque estamos falando dos grandes rivais da capital do Paraná. Nem perguntei, chefe, se já podia. Não, você... Número 10. Número 10. Tá trabalhando no par, né? Ele tá gostando de inverter. É verdade. Que isso? Você quer comentar algo, Grafa? Não, deixa em off. Eu
primeiro jogo, então, Curitiba e Santos, Tocantinópolis e Atlético Paranaense, Santos e Curitiba, Atlético Paranaense e Tocantinópolis, os jogos da volta. Mais 2 jogos em conjunto, Palmeiras e Corinthians, que, por questões óbvias, precisam dessa logística de jogarem com mandos invertidos. Por favor, Grafite. Grafite que gosta muito... De inverter. Não, eu não ia falar disso, eu ia falar de relógio, mas ok. Número 1. Olha aí. Olha aí, ó. Provando que não gosta tanto assim, mantemos os jogos de ida, assim como todos estão acompanhando no telão. O Palmeiras começa decidindo no Allianz Parque o seu duelo contra a Juazeirense. Portuguesa do Rio recebe na Ilha do Governador o Corinthians, na Ilha do Governador ou no estádio em que a Portuguesa mandar. Na volta, Juazeirense recebe o Palmeiras e o Corinthians joga na Neoquímica Arena contra a Portuguesa. Agora sim nós teremos os mandos sendo sorteados por duelos separados. Então pode sortear, Grafa, por gentileza, o mando de campo entre América Mineiro e CSA. 4. 4, então invertemos. O CSA faz o primeiro jogo em casa contra o América e depois vai decidir a sua vida no Independência. Grafa, Cuiabá e Atlético Goianiense também sendo sorteado de forma separada o mando de campo. 5. Número 5. Mantemos a configuração, então. O Atlético Goianiense faz o primeiro jogo em Goiânia e depois vai decidir a sua vida na Copa do Brasil lá em Cuiabá. Último. O último. Mas último antes eu quero te fazer uma pergunta que você já recebeu pelo menos umas... Quantas vezes você já fez esse sorteio aqui? Acho que é minha 4ª ou 5ª vez já. E todas as quartas ou quintas vezes, tá errado esse plural, com certeza, mas todas as vezes que você esteve aqui te perguntaram se você prefere definir em casa ou se você prefere fazer a primeira jogando Perguntaram. em seu estádio. O que você prefere? Prefiro jogar a primeira em casa. A primeira em casa? Já define muita coisa, já encaminha muita coisa. Daqui a pouquinho a gente dá até uma analisada nos duelos, que eu quero saber, Grafa, quem acaba tendo uma chance maior de definir fazendo o primeiro jogo em seu estádio, como você falou. Agora sim, vamos ao último duelo de Série A, São Paulo e Juventude. Você prefere quando o Vasco faz a primeira em casa ou a primeira fora? Nesse momento é desesperador qualquer situação, né? É isso, mas... Vasco da Gama. Número 7. Número 7, então, Juventude e São Paulo, o primeiro jogo em Caxias do Sul, depois, muito provavelmente no Morumbi, São Paulo e Juventude. Grafa, alguma consideração exatamente sobre essa pergunta que eu lhe fiz? Você acha que alguém tem uma chance talvez maior de matar o confronto já na primeira ida, na primeira partida? Não tem como não dizer que Atlético Então Mineiro tá bom, é favorito. Simplesmente. O próprio Palmeiras, que são times de Série A que estão vivendo um momento muito bom e vão começar jogando em casa, já podem definir essa classificação do jogo de ida. Mas futebol e mata-mata tudo pode acontecer. A Juazeirense, por exemplo, eliminou tanto o Cruzeiro em 2021 quanto o Vasco jogando lá na Bahia. Então se mostra sim é difícil. Um adversário muito difícil. É difícil, Alan? Foi difícil, foi bastante difícil. Tá. Grafa, suas considerações finais, por gentileza. Expectativa boa para os duelos, né, para os confrontos, né? Mata-mata é sempre interessante, tudo pode acontecer e a gente espera que tenhamos muitos bons jogos e muitos gols. Maravilha, então, este é o Grafa, um apreciador. Deixa pra lá. Comente depois. Cara, você conseguiu meter 2 virais hoje, hein?
Esse Cara, e o da bolinha foi brincadeira. Não, mas esse foi ainda pior, hein? Você pode Será? ter certeza. Ah, Não, o Grafa tá tranquilo no que ali. depender de mim, você pode ter Agora, certeza. se ele andar um pouquinho mais rápido pra cá, eu vou me proteger já. Alan, o estagiário, suas considerações finais, então? Cara, que a gente tenha grandes jogos aqui na Copa do Brasil, terceira fase, só tem times que mereceram estar aqui. E, além disso, que a gente tenha confrontos numa paz nos estádios, que é bem importante também, é bem ressaltar. Fundamental. A gente tem aqui confrontos sendo decididos muito por questões logísticas, comerciais e de segurança, e que a gente mantém e preserve isso, que é muito importante. Fundamental, Alan. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Grafa, tamo junto. Valeu. Nos vemos em abril, porque, como você sabe, eu estou de férias. E gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos.